E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, meus parentes, meus amigos, meus irmãos em Cristo? Gostaria de compartilhar com vocês, durante 1 minutinho, 2 minutos aí, o que eu estava lendo aqui, achei muito interessante na palavra de Deus e me fez pensar bastante. Talvez sirva para você hoje, né? Eu fico pensando assim, quais são os meus objetivos? O que eu não posso deixar de fazer antes de morrer, né? Seria comprar uma casa? Não posso morrer sem deixar uma casa para os meus filhos? Seria casar os meus filhos? Tantas coisas, né? Seria me formar? Não posso morrer antes de me formar. Se bem que eu não vou usar isso para onde eu vou, mas... Mas enfim, às vezes a gente tem essas bobagens, a gente pensa algumas coisas assim. Não que seja errado fazer nada disso, porque é importante, o ser humano precisa sonhar, né? Parou de sonhar, tá morto, né? Tá só esperando Deus recolher, porque o indivíduo precisa sonhar, precisa desejar, lógico que dentro da perspectiva de Deus, né? A gente tem que sonhar junto com Deus dentro da perspectiva dele, daquilo que a gente entende que é o certo, que Deus aprova, que é agradável, né? Então, nós temos muitos planos dos quais a gente fica pensando assim, eu não posso morrer antes de realizar isso, né? Qual tem sido os seus planos, né? Qual tem sido os seus objetivos, aquilo que incomoda o teu ser, assim, pensando nessas coisas, eu não posso deixar de realizar isso. Antes de morrer eu preciso fazer isso, né? Às vezes se retratar com alguém, importante, né? Não espera chegar perto da morte fazer isso, né? Faça isso logo. Mas é interessante que em Provérbios 30, do versículo 7 a 9, Agur escreve o seguinte, eu vou ler para vocês. Olha o que ele pede antes da morte. Peço-te que não me negues 2 coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade, a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha furtar ou profane o nome de Deus. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente tem tantos objetivos, esse homem aqui está dizendo que pede apenas o pão de cada dia, porque o objetivo dele na vida é não ser um mentiroso nem um falso perante Deus, porque se ele tiver mais do que o pão de cada dia, ele teme que ele se sinta, como que se diz? Poderoso, independente, dono de sua vida e de seu nariz, e assim ele venha a dizer assim, quem é Deus? Não é que a gente faz isso propositalmente. Nós fazemos isso quando tiramos Deus do controle de nossas vidas. E geralmente a gente faz isso quando a gente tem controle sobre a nossa vida. A gente acha que o dinheiro pode controlar tudo, né? Então, mais do que o pão, é o que ele está dizendo, ele tem medo de cair neste erro, né? E ele também pede a Deus que não permita que não venha ter nem o pão, para que ele não venha a cair também no deslize de roubar e assim profanar o nome de Deus. Ele não quer se esquecer do nome de Deus e tampouco profanar o nome de Deus. Esse é o plano de vida, esse é o objetivo desse indivíduo antes de morrer, que ele morra puro, que seja alguém que ao morrer ele tenha guardado, cumprido essa missão de não ser um falso, de não ser um mentiroso diante de Deus. Que não importa se ele teve mais ou menos, o que importa é que ele se manteve dentro da dignidade da qual Deus estabeleceu, dentro de uma forma que Deus estabelece para o homem, né? E eu fico pensando, quantos irmãos, quantas pessoas às vezes se perdem, se corrompem, não só crentes não, pessoas também que não são crentes, têm outras fé, outro tipo de fé, outras crenças, né? Às vezes o dinheiro corrompe os valores das pessoas, né? As pessoas esquecem de Deus, agem sem consultar a Deus nas suas decisões, né? E
Aí você fala, mas você orou, você pediu direção de Deus? E a pessoa fala, não. É a mesma coisa de dizer, que Deus? Que Senhor? Né? Porque nós, quando temos o poder da situação, nós não nos colocamos na dependência. E quando nós estamos na dependência, é diferente. Mas também ele está pedindo para Deus não permitir que o limite dele passe e seja, né, extrapolado, porque ele também não quer praticar nenhuma atitude no desespero, na angústia de não ter o pão, de fazer algo que venha também manchar a reputação de Deus. Esse é o objetivo desse homem. Eu fiquei pensando, falei, e meus objetivos, será que são parecidos com o dele? Que Deus abençoe você. Quais são seus objetivos que você não pode morrer antes de realizar? Espero que este seja um deles, o principal. O resto é consequência. Deus te abençoe, em nome de Jesus.